Programa Debates e Opiniões. Programa Debates e Opiniões. Vai ao ar todos os sábados aqui na nossa Rádio Santa Isabel. www.radiosantaisabel.com.br. Encadeia aí com a nossa Rádio Democracia também. Estamos aí para todo o Brasil e para todo mundo na internet. Mais uma notícia aqui que está nos chegando. Intervenção no Rio de Janeiro. Vou começar pela intervenção, mas eu quero falar depois sobre a questão do carnaval, porque uma coisa puxa a outra, como a gente já vem dizendo desde o início do nosso programa. Intervenção militar. É isso que aconteceu, isso tem que ficar claro para a gente poder entender o que está acontecendo. Constitucionalmente, o governante pode fazer uma intervenção federal. Só que no Brasil dos últimos anos, há uma grande arma que se chama manipulação. Manipulação legal, manipulação dos fatos, manipulação da informação, principalmente da informação, de tudo que a gente está vendo aí. E a intervenção no Rio de Janeiro, o Brasil acordou, bem mais perto de uma ditadura militar. Eu quero dizer que nós já estamos numa ditadura. Uma ditadura civil, jurídica, midiática e militar. Porque quem garante o vamos ver é os milicos. Se os milicos estiver quietinho, fazendo o que bem lhe entende, os civis do golpe estão numa boa. Então, há uma aliança entre esses poderes, legislativo, executivo, judiciário e militar, apoiado pelo grande poder econômico, aquele lá da globalização. Esta é a questão que a gente tem que se atentar. Então, um carnaval ensurdecedor, em que fica clara que a correlação de forças no país mudou a favor do campo progressista. Ou seja, o carnaval é uma medida popular de perceber o que realmente a grande massa brasileira está pensando. Principalmente aquela que foi para as ruas, que foi ocupar o aeroporto, Santos Dumont, nas noites do carnaval. Tudo isto tem a sua correlação de forças. E principalmente no estado como o Rio de Janeiro. Eu não conhecia o Rio de Janeiro. Estive uma única vez no Rio de Janeiro. Pelo pouco que eu fiquei naquela cidade lindíssima, de um povo educadíssimo. Isso tem que ficar bem claro. Os problemas do Rio de Janeiro não são culpa do seu povo, é culpa dos seus governantes, que infelizmente esse povo elegeu, ou a maioria desse povo elegeu. Então o Rio de Janeiro é a cara do Brasil, aonde que o norte é arcaico, é antigo, é decadente e é pobre. E o sul é rico, alvo, belíssimo, com lindas praias. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem um centro que é decadente, daquela classe social que empobreceu com o Brasil, desde os tempos de colônia, mas se acha ainda imperial. Se dá para você entender. E um povo que não está totalmente nos morros. Na região norte do Rio de Janeiro, a favela está dentro do centro. Está no meio das grandes rodovias. Linha amarela, linha vermelha. Essas rodovias passam no meio. Na linha do mar. Não é no morro. O morro sim, o morro é o grosso. E por que existe a favela? Porque
Porque lá na década, né, de 800 e alguma coisa, quase 900, apareceu uma linda princesa, também de pele alva, e libertou os escravos. Muitos agradecem a princesa Isabel pela sua coragem em libertar os escravos. E mesmo assim, o Brasil foi o último país a libertar os escravos. Mas libertou, libertou. Vai, te vira. O que esse povo, que já estava miscigenado, mestiço, pobre, sem nenhum direito, fez? Ocupou os Rios de Janeiro. E isso se estende pelos séculos e séculos. E isso acontece diretamente. E o carnaval, ele foi ensurdecedor por isto. Porque disse que isto ainda existe, que isto ainda é realidade, que isso não é o início de 1900. Que nós estamos no século XXI e isto ainda, colonialmente falando, ainda existe. Por isso ele é ensurdecedor, em que fica clara que a correlação de forças no país mudou a favor do campo progressista. E de forma avassaladora no Rio de Janeiro. Cartão postal do país. Um governador do mesmo partido do presidente da República, fazendo o jogo de quem perdeu o controle das forças de segurança. Em combinação perfeita com a Rede Globo de televisão. E, puf, numa certa manhã, você acorda com intervenção militar. Mas aí, algum sabichão vai te dizer, ela foi só no estado do Rio. E o PT também colocou o exército nas ruas. Ignore-o, porque, como dizia o Cristo, eles não sabem o que falam. Ou, na outra hipótese, sabem tanto que estão fazendo o jogo da direita mais truculenta do Brasil. Desde a promulgação da Constituição de 1988, que um general, neste caso, Walter Souza Braga Neto, não assume o controle de um Estado no Brasil. E isso se estenderá, segundo o decreto, pelo menos até o dia 31 de dezembro deste ano. Mas o que está por trás disso? Apenas o problema real da segurança no Estado? Ou há outros lances escondidos por trás desta carta que cai na mesa agora de forma surpreendente? O governo de Temer é decrépito, foi esculhambado de todas as maneiras nos últimos meses, mas ele está fazendo a lição de casa dos grandes interesses do capital interno e externo. É um governo que está entregando e entrando para a história como o grande esculhambador da economia brasileira. Inclusive o que não prometeu, ele está dando. E está dando de bandeja e de brinde. Vai uma classe trabalhadora sem direito, o povo sem direito à educação e à saúde, por exemplo. É um governo que está entregando tudo, inclusive o que não prometeu. E a continuidade desse projeto é a melhor hipótese para quem deu o golpe. Entendeu? Isso que aconteceu ontem no Rio de Janeiro é uma dica de que não vai ter eleição no final do ano. Mesmo que o Lula seja preso, e vai ser. Será um milagre se Lula não for preso. A saída encontrada pela carta que se apresenta na mesa nessa manhã foi acertada entre a Rede Globo, Temer e certamente com a participação do Judiciário, que passou a sofrer críticas agudas, e pelos militares. E pelos militares, é óbvio que é o grande fiador disso tudo. Os milicos chegaram e disseram para o Temer, vai lá, mete a mão que eu seguro.
Mete a mão que eu seguro. Se alguém descer o morro de verdade, as baionetas vão estar caladas. É isso que está posto. Ele ou eles são a garantia da continuidade do jogo do jeito que está. O que agrada não só os intervencionistas, que bateram panelas, mas também parte da classe média, que diz defender a democracia. Mas que, na verdade, gosta mesmo é de uma linha dura, para cima da pobreza, para cima dos esquerdopatas, que não gostam do Brasil. Essa é a desculpa, não é? Com isso, Temer não vai resgatar a sua popularidade, mas pode melhorar um pouco sua imagem se a Globo começar a dizer que o Rio agora é um outro estado. Que as coisas melhoraram por lá graças ao Braga Neto, este general salvador. Isso criará um sentimento de que, em outros lugares, o Exército também deve assumir o controle da segurança pública. Até porque a insegurança não é exclusividade do Rio. E com o uso da força, o governo poderá colocar ou controlar protestos, manifestações, descontentamentos e todo o resto. E aí entra o fator Venezuela. Ao mesmo tempo, a mídia vai bater bumbo que a situação da Venezuela está contribuindo para a crise no Brasil e que é preciso entregá-la aos democratas. Com a ajuda de quem? Dos Estados Unidos. O Brasil pode vir a liderar à frente de países que vão ocupar o país vizinho. E isso Temer já deu pistas indo lá em Roraima, que eu falei com vocês sobre isso. Eu já falei com vocês sobre Roraima, sobre isso. Sobre a invasão venezuelana, e não só a invasão venezuelana, dos famintos da Venezuela, da Guiana Inglesa, que é predominantemente negra, africana, e é também, e nós sabemos disso, que os exilados africanos estão aqui em Porto Alegre, em volta da rodoviária. Está cheio de africano aqui, haitiano, que vieram fugindo desse mesmo capitalismo, dessa mesma guerra que concentra riqueza e que escorraça o seu povo para tentar a sorte em outro país. A Europa está cheia disto e a Globo não fala sobre isso. Mas seguindo, ocupar o país vizinho, criando uma grave instabilidade no continente, levando ao adiamento das eleições. Pode ser uma justificativa para isso. Neste caso, Temer pode continuar ou entregar o bastão para um general que vai conduzir o país de volta à democracia. Quando eles quiserem, na democracia que eles quiserem. Com base em decretos e atos institucionais. Os milicos, em 64, foram até o AI-5. Pelo menos que eu me lembro. Quantos atos o Temer já fez? Quantos atos institucionais esse golpista já fez em 1 ano e meio? É um roteiro conspiratório tudo isso que eu estou dizendo? Qual a teoria da conspiração foi desmontada pelos fatos nesses últimos anos no Brasil? Nenhuma teoria da conspiração. Todas as teorias que a gente defendeu, que a gente mostrou e denunciou, foram comprovadas. A presidenta Dilma foi derrubada sem crime. Lula é preso, é condenado sem crime e sem prova. E nenhum outro
e nenhum outro político envolvido em corrupção nesse país foi condenado sem prova. Ou até com prova. Muitos deles não foram condenados com prova. É algo inevitável isso? Pode ser evitável se o povo se organizar rapidamente. Se o povo não se calar. Se o surdo da escola de samba dos morros do Tuiuti não parar de bater. Se o canto da beija-flor não parar de ecoar. Isso pode ser evitável. Ao contrário, é evidente que não. Mas é que se desenha a partir deste momento um golpe. Não é? Um golpe vai sendo, e isto a gente vem dizendo que isso está sendo costurado desde 2013, depois em 2015, com impeachment, e por aí vai. Ele vai se construindo aos poucos. Tem gente que já contou que são 16 golpes. São 16 grandes ações. E o Brasil acordou, depois do Carnaval, mais perto de uma ditadura. Bem mais perto. Bem mais perto de uma ditadura, infelizmente. E já entrando rapidamente na questão que eu quero falar com você logo em seguida, sobre os protestos do Carnaval e a vitória da Beija-Flor e da Tuiuti, principalmente do paraíso do Tuiuti, a Globo foi obrigada, a Rede Globo foi obrigada a dar esta notícia. Ouçamos. O Carnaval deixou uma marca forte e indiscutível. Os protestos contra a violência no Rio de Janeiro e as críticas aos políticos e às questões sociais. Antes das escolas, as arquibancadas já davam o tom do carnaval este ano. O público vaiou e xingou o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o presidente Michel Temer. A insatisfação virou enredo. A Paraíso do Tuiuti desfilou críticas sociais e políticas na primeira noite na avenida. Operários obrigados a se desdobrar denunciavam as más condições de trabalho e criticavam a reforma trabalhista. Carteiras rasgadas mostravam que muitos brasileiros vivem sem direitos no trabalho informal. Os manifestoches eram uma sátira a manifestantes que são manipulados pelos poderosos. Como se fossem marionetes, eles estavam encaixados no pátio da Fiesp, um dos símbolos dos protestos contra o governo Dilma, e carregavam uma panela, em referência aos panelaços da época. No último carro, um vampiro vestia a faixa presidencial, numa alusão ao presidente Michel Temer. A fantasia do destaque ganhou o nome de vampiro neoliberalista. A Mangueira também não usou sutilezas para criticar. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, apareceu representado como um boneco de Judas, desses que são malhados no sábado de Aleluia. Ele estava no carro. Prefeito, pecado é não brincar o carnaval. Com o enredo, com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco, a escola criticou o corte da verba da prefeitura para a festa na Marquês de Sapucaí. Na Beija-Flor, a escola deu um recado claro contra os corruptos, a intolerância, a violência. O prédio da Petrobras foi para a avenida. E quando as paredes abriam, o que se via eram as estruturas de um país desigual. Atrás, a crítica a quem ajudou a construir essa situação. Os efeitos desse abandono teve arrastão na avenida, bala perdida, tiroteio na escola. Mortos na guerra do tráfico. Policial também vítima da violência. O homem da mala com dinheiro aqui estampou na nossa cara. A foto famosa da chamada Gangue dos Guardanapos ganhou vida na avenida. É o registro de um jantar em Paris em que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e amigos aparecem com um pano na cabeça. Ainda teve a ala No Circo Brasil, o palhaço é o povo.
e ainda carregando nas costas o peso dos impostos. Isso é sensacional. Esta produção carnavalesca deste ano, como de outros anos, né? Eu sou do tempo da Beija-Flor lá de Divinópolis, que a gente assistia aqui os carnavais, com ela trazendo a pobreza, né, do Joãozinho 30, né? Carnavalesco Joãozinho 30. Então é extremamente inteligente, né, a produção cultural feita neste carnaval. Mas no outro bloco a gente vai conversar e vai ouvir aí o samba enredo das campeãs e vai conversar mais sobre o carnaval e sobre a intervenção militar. E só para fechar esse bloco que a gente está conversando, é dizer de que a intervenção feita no Rio de Janeiro foi motivada pela grande consciência produzida, né, e apresentada na avenida. Essa consciência popular, essa consciência de unidade, né, que chamou o povo entendeu o que o carnavalesco trouxe para a avenida, e isto foi o sinal de alerta e de que Temer faz esse decreto intervencionista para tentar calar o povo. O povo não pode se acovardar, não pode se recolher, não pode voltar, tem que continuar a descer o morro, né? O carnaval este ano tem que ser os 365 dias do ano. O samba enredo não pode ser esquecido, né? Que são grandes peças de cultura e de avanço progressista nesse país. Vamos lá, a gente vai, mas já volto.